A paz do Senhor, queridos amigos, companheiros de estudo, apaixonados pela EBD, pela Escola Bíblica Dominical, que amam a Palavra de Deus, nossos amigos inscritos no canal. Mais uma vez, estamos aqui juntinhos para discutirmos agora a segunda lição do quarto trimestre da revista juvenil da CPAD, ok? Nós estamos falando sobre o tema Igreja, o Corpo de Cristo, e o tema da lição aí vai ser o fundamento da igreja, tá? Essa lição será ministrada no dia 8 de outubro. Meu nome é Jason, para mim, como sempre, é um prazer e uma honra poder estar aqui compartilhando e ajudando vocês naquilo que nos é possível, ok? Quero mandar aqui um abraço a todos vocês que têm se inscrito no canal, que têm curtido, têm comentado aí, sempre nos dando apoio. Muito obrigado pelo seu apoio e pela sua participação aqui no nosso canal. Lembrando que nós também temos uma página no Facebook, Escola Bíblica Juvenil, ADTO. Você pode entrar lá, curtir a nossa página e ficar por dentro das nossas postagens, tá? Nós queremos que você faça parte desse projeto em nome de Jesus. Vamos à lição? O texto base aí da lição, que é a lição texto bíblico em classe, que a lição nos dá aí, está lá em Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 18, tá? Que está escrito assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Ou melhor, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O outro texto aí, que a leitura em classe nos dá, é Atos 2, 8 ao 11, que está escrito: como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, pardos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós ouvimos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eu gostaria de acrescentar um outro texto aí, para nós colocarmos como base nesse estudo, tá? Nesse comentário. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11.
porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Ok? Ponto. Desculpa, eu ia prosseguir na leitura, mas vou parar por aqui. Vou repetir o texto. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Ok? O tema da lição é uma continuidade da lição anterior. Na lição anterior nós discutimos, nós analisamos o que era a igreja, né, em seus aspectos físico, ou seja, visível, invisível, o que a palavra igreja engloba, o que ela quer dizer, o que está inserido dentro dela. E hoje nós vamos falar sobre o fundamento da igreja. Cabe ressaltar aqui e relembrar que a igreja, ela é um projeto de Deus, ok? Ela é um projeto de Deus. Diante disso, nós precisamos enfatizar aqui, logo de início, uma coisa, um detalhe. A igreja não é uma continuação do judaísmo, tá? Mas é uma coisa nova, ok? A igreja não é continuação do judaísmo. É por isso que a igreja, ela não tem que cumprir os rituais que foram dados aos judeus lá no Antigo Testamento. É uma coisa nova a igreja, ok? Lá em Hebreus, capítulo de número 8, que rapidinho, Hebreus, capítulo de número 8, o versículo de número 6, o versículo de número 6, 9 e 13, o 6. Contudo agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas ou superiores. Versículo de número 9. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Versículo 13. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento, ok? Então Deus, ele preferiu, ele quis, ele resolveu criar algo novo, e esse algo novo é a igreja, é um projeto de Deus que foi colocado de novo aqui junto com o evangelho, junto com todas as novas virtudes que o homem poderia vislumbrar da cruz de Cristo para frente, ok? Como a gente viu na lição passada, ela também era um mistério oculto que estava em Deus, ou melhor, um mistério que estava oculto, assim como Paulo descreveu lá em Efésios 3:9. A igreja, ela não só é um projeto novo de Deus, mas a igreja estava no projeto de Deus desde a fundação do mundo. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Lembra que nós dissemos que
A palavra igreja nunca se refere a templos, a edifícios. Pois bem, o que Paulo está dizendo aqui é para os crentes, a congregação, ou seja, o corpo de Cristo, ok? Os membros que formam o corpo de Cristo, sendo isso a igreja do Senhor. Porém, ela só foi inaugurada por Cristo, como a gente vai ver a seguir. Ela é um projeto de Deus, que é desde a fundação do mundo, é uma coisa nova, não é uma continuidade do judaísmo, e ela foi inaugurada por Cristo, tá? E aí a gente vai para o tópico 1, que vai nos falar como tema: Cristo fundou a igreja, ok? Vamos entender aqui algo interessante. O que é fundamento? Fundamento significa base, alicerce, mas também pode, de maneira significativa, figurativa, melhor dizendo, significar base sólida que torna legítimo ou autoriza algo, motivo e razão. Então, na forma figurativa da palavra, um dos seus significados é isso: é uma base sólida que torna legítimo ou autoriza algo. E à frente vai dizer que é também um motivo, é uma razão. Ou seja, quando dizemos que Cristo é o fundamento da igreja, nós estamos dizendo que Cristo é a base sólida que torna legítimo a igreja. E mais do que isso, ele é o motivo e a razão da existência da mesma. Ok? Então, a palavra fundamento significa base e alicerce. E aí, a gente tem uma forma significativa, figurativa, que quer dizer base sólida que torna legítimo algo, ou seja, é um motivo e uma razão. Beleza? A gente não pode ser induzido ao erro, e aí a gente pega e analisando o texto aí, que é tão discutido entre católicos e evangélicos, quando se trata de falar a respeito do fundamento da igreja, porque aí há uma discordância de interpretação. Por quê? Porque os católicos, eles acreditam e eles pregam que Cristo fundou a igreja em Pedro, que Pedro é o fundamento dessa igreja, que Pedro é o primeiro papa, o que vai dar início a todo esse reinado papal aí. E eles se baseiam exatamente no texto que nós fizemos menção aqui, em Mateus 16, e para ser mais exato, no versículo 18. Só que a gente não pode cair no erro de querer analisar o texto de Mateus 16, 18, sem olhar o contexto em que esse texto está inserido. Ok? Por quê? Porque se a gente não fizer uma análise de todo o contexto onde está inserido o texto, a gente vai correr no mesmo risco e no mesmo problema, eu vou dizer mais no risco mesmo, de não percebermos qual era a verdadeira intenção de Jesus quando falou aquelas palavras. Quando falou aquelas palavras. Qual era a verdadeira intenção de Jesus quando ele proferiu essas palavras do versículo 18, tá? E aí a gente precisa olhar todo o contexto e que aí a gente vai entender o que realmente Jesus estava dizendo
a Pedro naquele dia e que ficaria para a igreja nos dias de hoje também. Vamos analisar, eu gostaria que você acompanhasse aí Mateus capítulo 16, e aí a gente tem a partir do versículo 13 a seguir, né, que a gente fez a leitura inicial. Olhando de cara para o texto, nós vamos perceber que o foco principal aqui da conversa que está sendo feita entre Jesus e os discípulos aqui, antes de qualquer coisa, Jesus não está conversando com Pedro individualmente. Vamos deixar isso aqui claro. Jesus não está conversando com Pedro em um canto isolado. Não é uma conversa só entre ele e Pedro. Perceba que no versículo 13, ele pergunta para todos os seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era. Ok? Então, a conversa, para começo de conversa, não está com ele e Pedro apenas, mas sim com todos os discípulos. E a conversa aqui não é em relação a quem é Pedro, é em relação a quem é Jesus. E a gente vai perceber isso porque no desenrolar da conversa, em que ele pergunta quem as pessoas dizem que ele é, e os discípulos vão perguntando, aí sim, Pedro é tomado pela iniciativa e movido pela presença e poder de Deus, revelação de Deus, para dizer que Jesus não era quem as pessoas diziam que ele era. Ele era sim o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o enviado, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, aqui a gente já percebe que a conversa não é em relação a quem é Pedro, é em relação a quem é Jesus. A Bíblia, ela sempre vai colocar Jesus como a pedra fundamental da igreja. E isso fica evidente quando nós lemos Mateus 21, 42, Atos 4, 11, Efésios 2, 20, 1 carta aos Coríntios 3, 11, que eu li no início, que não há outro fundamento além de Cristo. Tá? E a gente vai, conforme vai caminhando pela Bíblia, a gente vai perceber isso. Olha o que Paulo vai dizer lá em Gálatas 2, 9. Paulo vai dizer que, e vai se referir a Pedro, juntamente com Tiago e João, ele vai se referir a eles como colunas da igreja, e não fundamento. Então perceba que até mesmo o falar de Paulo é dizendo, vocês são colunas, nós somos colunas. Falando enquanto apóstolos, discípulos, vocês são colunas da igreja. E coluna é diferente de fundamento, tá? Há uma grande diferença entre ser a pedra de fundamento e ser a coluna. Porque a pedra de fundamento, ou pedra de esquina, ou pedra angular, como algumas traduções a chamam, ela era caracterizada por ser a primeira pedra a ser colocada no início do edifício, na esquina do edifício. A primeira pedra a ser colocada era de esquina, e ela formava um ângulo reto entre duas paredes, ou seja, ela ficava na quina da parede, por isso pedra de esquina, ok? E aí, depois que essa pedra era colocada, todas as outras vinham as suas definições. Então, só após a pedra de esquina ser colocada em primeiro lugar, é que as outras pedras eram colocadas, era definido aonde cada pedra iria se encaixar, ok? A partir dela eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando a construção, sendo assim o fundamento da construção, ok? Atualmente, se nós formos olhar para os tempos atuais, a pedra angular
seria semelhante aos alicerces que a gente tem na casa. Todo alicerce da casa é construído primeiro. É feito se não me engano, o nome é sapata, onde é cavado alguns metros ao chão. Ali vai ser cheio de concreto e dali para cima vai colocando as ferragens que vão levar mais concreto, e toda essa fundação é o que vai dar sustentação ao edifício. Atualmente isso seria a pedra de esquina, tá? É aquilo que dá sustentação, é aquilo que é início. Por isso que Jesus é essa pedra de esquina. Agora você imagina pensar que Pedro é a pedra e Jesus é essa pedra que é colocada em cima de Pedro? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí a gente ia pensar que Jesus era o terreno, mas a gente não vai encontrar respaldo bíblico nenhum. Tem algumas pessoas que apelam a dizer, não, é que Jesus na verdade é o terreno. Não faz sentido nenhum, tá? Então Jesus é essa pedra. Isso era a pedra de esquina. Diferente de coluna. Coluna é aquilo que dá sustentação. Porém existem várias. Ok? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É coluna. As duas palavras usadas por Jesus também nos concedem entendimento para sabermos que não se trata do mesmo objeto. Jesus utiliza duas palavrinhas aí, Petros e Petra, né? Petros, que significa pedra solta ou um pedaço de rocha, tá? E Petra, que já fala-nos de uma pedra maciça, maior, mais forte, ok? Então, Petros está falando de uma lasquinha de pedra e Petra de uma rocha maior, maciça. É evidente que Jesus não está falando da mesma pedra. Jesus não está dizendo Petros e Petra para falar do mesmo objeto. Isso fica óbvio na conversa. Da mesma maneira eu te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra o artigo aí de definição está falando sobre, está no feminino, não está falando de Petros. Fica evidente isso. Olha o que Emmanuel Dijon, acho que é assim que se pronuncia, olha a observação que ele faz. Ele fala sobre o seguinte: o demonstrativo taute, que é esta, né, em grego, antecede a Petra, ou seja, esta pedra, ok? Do versículo 18, ela refere-se à pessoa de quem se fala. Então, o demonstrativo taute, ela está se referindo à pessoa de quem se fala, isto é, a pessoa da qual Cristo e Pedro estão falando. De quem é que os dois estavam conversando? Os dois não, os discípulos em geral, né? Porque a conversa aqui ficou entre eles dois só nesse momento, depois da revelação de Pedro, mas os discípulos estão ali. Então, de quem é que a conversa aí está falando? É de Cristo. A terceira pessoa gramatical, no caso, o próprio Cristo, diante da confissão de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O demonstrativo taute encontra-se aqui no feminino, ligando-se, portanto, gramaticalmente e logicamente à palavra feminina Petra, a qual imediatamente antecede. Então, o taute aí, está falando exatamente da pedra e não de Petros, ok? Ele continua dizendo o seguinte: impossível também gramaticalmente, considerando-se relacionar-se um demonstrativo feminino com vocábulo masculino, tá? Pois deve prevalecer a concordância de número e gênero.
Petrus é o nome masculino e Petra feminino, que é pedra. Portanto, não tem relação com aquele. Então, é distinto. E fica muito óbvio que Jesus não está falando de Pedro como a pedra principal, como fundamento da igreja. E muito menos como fundador. Porque Pedro não tinha esse poder. A igreja é estabelecida por Cristo na terra e não por Pedro. Ele está dizendo: Pedro, tu és uma pequena pedra, e sobre mim que sou a pedra maior. Vamos para o tópico de número 2, que tem por título o nascimento da igreja. Se Pedro não é o fundamento da igreja, e nós entendemos que Cristo é o fundamento da igreja, e nós também entendemos que Pedro não é fundador da igreja, entendemos que Cristo é o fundador da igreja. Isso é um projeto que nasce em Deus na eternidade. A gente analisando o nascimento da igreja, o seu início ele acontece lá em Atos 2. Lembra que quando estavam mais ou menos cerca de 120 crentes lá, discípulos, eles receberam derramado o Espírito Santo sobre eles? Ali a igreja dá início, dá os seus primeiros passos. Lembra que Jesus disse para os discípulos: ficai, pois, em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, reclusos, trancados, fechados ali. Por quê? Porque eles só poderiam começar a agir como igreja após serem revestidos pela presença do Espírito Santo. E por que isso? Porque apenas depois de serem cheios do Espírito Santo, eles seriam capazes de sair para fora das quatro paredes, estabelecendo assim o crescimento tanto do reino de Deus quanto da igreja visível e principalmente invisível da igreja, anunciando o evangelho de Jesus. E por que a presença do Espírito Santo se tornou tão fundamental para esse nascimento, para esses primeiros passos da igreja? É simples. Jesus não estava mais com os discípulos fisicamente. Jesus havia sido assunto aos céus, no capítulo 1, versículo 8, se me falha a memória, de Atos. Vamos lá conferir. Capítulo 1, a partir do versículo 8, né? Que vai falar a respeito da ascensão de Cristo. Isso mesmo, a partir do versículo 8, Jesus vai dizer: ficai, portanto, em Jerusalém. E aí depois disso, que enquanto eles estão olhando para ele, ou melhor, enquanto Jesus está conversando ainda, a Bíblia diz que ele é levado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que a nuvem o cobre. Então, Jesus não está mais fisicamente com a igreja, ok? E por isso o Espírito Santo foi fundamental para os primeiros passos da igreja. Por quê? Porque ele é aquele que Jesus tinha dito: eu enviarei outro Consolador. João capítulo 14, versículo 16: não vos deixarei sozinhos, enviarei outro Consolador. Existem pregadores, pastores que nos ensinam que essa palavra outro aí, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer: aquilo que eu faço, ele faz também, ele é semelhante a mim. E não poderia ser diferente, afinal de contas, falamos de um só Deus, em três. São três em essência, mas um único Deus, na Trindade, ok? E apenas pela ação dele, as vidas poderiam ser alcançadas e reconciliadas com Deus. Por quê? Porque de nós mesmos, nós não teríamos capacidade. A igreja, as pessoas que compõem a igreja, elas não seriam capazes delas mesmas de produzir alguma coisa. A igreja só produz, a igreja só alcança vidas,
A igreja só faz e consegue ter sucesso nas obras missionárias por causa da presença do Espírito Santo. Ele é fundamental. E isso a gente vê por algumas atribuições que ele tem na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ajuda a igreja a entender o motivo do Senhor. Ou melhor, ele ajuda a entender e a interpretar as Escrituras. Então a igreja, para ela poder alcançar outras vidas, ela precisa estar munida, estar capacitada com as Escrituras. Ok? É o primeiro passo. Porque como eu vou anunciar aquilo que eu não conheço? Então ela precisa entender as Escrituras, para que ela possa transmitir. E qual é uma das funções que o Espírito Santo age na igreja? O Espírito Santo dá entendimento. O Espírito Santo dá a interpretação, a revelação nas Escrituras. A gente vai ver aí Jesus falando isso lá em João capítulo 16, versículo de número 13. João 16, 13. Olha o que está escrito. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então o Espírito Santo, ele direciona, ele dá entendimento das Escrituras para a igreja, ok? É uma das atribuições dele. Uma outra atribuição dele, que ele da igreja, ele revela à igreja quem Cristo é. João capítulo 15, versículo 26. Olha o que está escrito lá. Quando, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Então, o Espírito Santo é quem nos convence e nos faz compreender quem é Cristo. Ele testifica em nós que Cristo não é um conto de fadas. Ele testifica em nós que Cristo não é um mito, uma lenda, mas ele é real. Ele é exatamente quem ele disse ser, o Filho de Deus que veio em carne, o próprio Deus encarnado, a palavra encarnada, que se fez carne e se sacrificou na cruz do Calvário por amor das suas criaturas e daqueles que haveriam de reconhecê-lo como Senhor. Ok? Então, o Espírito Santo nos convence disso. Apenas através do Espírito que nós poderíamos conhecer, porque nós não vimos, nós não andamos com ele como Pedro andou. Então o Espírito Santo, ele age em nós, confirmando a palavra e nos dando convicção de que tudo isso é verdade. Além, é claro, dos fatos históricos que estão aí para todo mundo ver, tá? Então ele nos convence aqui dentro de que ele é quem ele disse ser. Ele também capacita os membros da igreja com dons espirituais. Para a igreja executar a obra do reino de Deus aqui, ela precisa de ser capacitada, ela precisa de poderes. E esses poderes, esses dons, essas dádivas, elas vêm da parte de Deus, mas elas são distribuídas pelo Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. O Espírito Santo distribui a cada um conforme aquilo que ele for útil. É isso que está dizendo lá, em síntese, tá? E ele é a garantia, tá? Ele é a garantia da igreja de que Cristo haverá de voltar, e é também o selo que nos identifica como igreja e propriedade do Senhor. E aí, já falando isso, eu entro para o terceiro tópico para encerrarmos, onde diz a promessa da volta do Senhor. A igreja do primeiro século,
ela viveu com maior intensidade essa promessa. Assim como Hebreus, na lista ali dos heróis da fé, vai falar que eles não viram, mas de longe contemplaram as promessas. Assim também foi a igreja do primeiro século. Ela não viveu o arrebatamento, ela não viveu a vinda física de Jesus, vindo sobre as nuvens. Ela não viveu isso fisicamente, mas em seus corações ardia o desejo por tal promessa, pelo cumprimento de tal promessa, que eles viviam como se Cristo fosse voltar no momento seguinte. De modo que os textos de Atos vai nos ensinar que eles não tinham apego com nada material. Muito pelo contrário, quem tinha suas fazendas vendia e distribuía para todos, dividia, colocava aos pés dos apóstolos para que o evangelho fosse espalhado. Então, a igreja viveu com muita intensidade. O primeiro século, a igreja viveu com muita intensidade essa esperança da volta de Jesus. Então a igreja do primeiro século, ela tem muito a nos ensinar. Ela tem muito a ensinar a igreja do século 21, pois ela aguardava com muito fervor. E olha que os sinais que Jesus disse que haveria de acontecer antes da sua vinda, eles sequer tinham vivido aquilo ainda, tá? E eles nem se preocupavam, eles queriam era a volta de Jesus. Na verdade, eles ansiavam por estar com Cristo de novo na eternidade. E outra, a expectativa deles não estava só para essa vida. Eles queriam Jesus, mas ansiando a vida por vir. E aí Paulo vai nos dizer lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se esperarmos em Cristo só para esta vida aqui, somos os mais miseráveis. E eu acho interessante que esse texto de Paulo, ele desmonta os teólogos da prosperidade, sabe? Essas pessoas que ficam enraizadas na terra, essas igrejas que ficam enfincadas as suas raízes cada vez mais na terra. A gente quer só para essa terra, mas a igreja verdadeira de Cristo, nós, a igreja de Cristo, nós não esperamos em Cristo só nessa vida, mas anseiamos pela vida no porvir, a vida eterna, quando estaremos com Ele para sempre. Amém? Eu quero mais uma vez aqui agradecer a você que tem participado das nossas aulas. Deixa aí o seu comentário, a sua pergunta, o seu complemento de alguma coisa, tá? Nós estamos nos adequando ainda, tá uma correria para a gente fazer as aulas, mas nós vamos prosseguir, tá bom? Quero aqui agradecer muito vocês. Mais uma vez, quero pedir a vocês que curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilha, tá? Chama os alunos da sua EBD para assistir os vídeos com você, para acompanhar os vídeos, tá? Mande-nos as suas dúvidas. Nosso e-mail de contato vai estar aí na descrição do vídeo. Então nos mande a sua dúvida, a sua sugestão. Nós estamos aqui, eu estou aqui para poder ajudar naquilo que for possível e necessário, tá? Que Deus em Cristo abençoe você. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor. Fiquem com Deus.